Sejam bem-vindos a este vídeo. Trago aqui o tema de criação de formulários no Google. O objetivo é então explicar para quem está numa fase inicial, como nós podemos criar um formulário, um questionário de satisfação, para os nossos clientes e consumidores. O objetivo é criar um formulário com poucas opções, tentar ser mais breve possível, para que vocês possam então colocar em prática. O que é necessário termos aqui? Apenas uma conta de e-mail Gmail. Criar um formulário no Google, atualmente, à data de hoje, é gratuito. Então, se não tens uma conta de e-mail Google, deverás de rapidamente criar uma conta de e-mail. Então, vamos passar à prática e eu neste momento estou aqui com o meu browser aberto e para aceder ao Google Forms, o que nós devemos de fazer é de clicar aqui neste menu, que é o menu de acesso rápido às aplicações da Google. Então, no final de tudo, nós encontramos aqui o Google Forms. Então, eu vou clicar e vai ser aberto, cá está, os formulários da Google. Se entretanto vocês quiserem ou preferirem, também poderão digitar este endereço URL que temos aqui, está bem? E será um acesso rápido. Eventualmente também poderão, uma vez aberto, poderão também memorizar isto nos favoritos. Então, como podem verificar, eu neste momento não tenho qualquer formulário e vou então proceder à criação de um. Como? Clicando aqui nesta opção mais. Então vou clicar aqui em mais para criar o formulário e neste momento já me encontro no início da criação do formulário. Se é a primeira vez que estás a utilizar os formulários, é normal que surja aqui um pequeno tutorial do funcionamento, uma breve explicação de como é que funciona. Mas é para isso que eu estou aqui, é para vos explicar como é que podemos criar rapidamente um formulário gratuito. Então, aqui em cima, começando aqui por este lado, nós temos aqui o formulário sem título, onde nós clicamos e podemos atribuir um nome ao formulário. Por exemplo, a satisfação de clientes. Ok? Entretanto, como podem ter reparado, ao digitar satisfação de clientes, o nome do meu formulário passou para aqui, ou seja, o título passou para aqui. Isto também pode ser editado, não tem qualquer problema. Aproveitando o facto de estarmos aqui, nesta nossa primeira secção, digamos assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma descrição de formulário. É importante que a gente dê um parecer sobre de que é que se trata este formulário e estima um tempo estimado da duração do tempo dispensado para o preenchimento do mesmo, tá bem? Então vou colocar aqui uma breve descrição, como por exemplo, este questionário tem como objetivo compreender, opa, compreender a satisfação dos nossos clientes. O tempo estimado para responder é de aproximadamente, aproximadamente 2 minutos. 2 minutos talvez seja muito, vou colocar 1 minuto. Ok? Agora temos aqui alguns erros. Vamos então fazer aqui rapidamente a sua correção. Ora, portanto, este questionário tem como objetivo compreender a satisfação dos nossos clientes. O tempo estimado para responder é de aproximadamente 1 minuto. Ok? Pronto, uma breve descrição. Claro, poderíamos aqui colocar muito mais informação. Muito bem? Relativamente aqui à parte da descrição, podemos ainda aplicar, por exemplo, aqui
poderíamos colocar a bold, a negrito, e poderíamos utilizar outras ferramentas como o itálico, sublinhado, eventualmente até poderíamos ter aqui uma hiperligação, não é? Então, a primeira questão que eu vou colocar aqui é, por exemplo, qual é a probabilidade, o meu teclado não está a querer colaborar, qual é a probabilidade de recomendar a nossa empresa? Puxa, a nossa empresa, ok? Aqui, nas opções, por pré-definição e de acordo com o texto que aqui foi colocado, é uma interrogação, surgiu aqui a opção de escolha, ou seja, neste caso, uma escolha múltipla. Então, o utilizador poderá responder apenas a uma das opções. As opções que eu vou colocar aqui, por exemplo, muito, muito satisfeito. Vou colocar aqui um pouco satisfeito, ok? Vou colocar aqui muito insatisfeito. Poderemos eventualmente aqui uma questão de preciosismo, colocar aqui satisfeito, satisfeita, muito insatisfeito ou muito insatisfeito, está bem? Muito satisfeito, um pouco satisfeito ou muito insatisfeito. E poderíamos eventualmente ter aqui mais algumas opções de escolha, está bem? Ahm, vou então ativar esta opção, ou seja, fazer com que, na verdade, a resposta a esta questão seja obrigatória. Então, seleciono aqui esta opção para que seja obrigatório, caso contrário, não conseguirá submeter o formulário. Está bem? Entretanto, vou adicionar aqui uma nova pergunta. Nós aqui adicionamos novas perguntas, ok? E passamos então à nova pergunta. A nova pergunta, por exemplo, qual das seguintes palavras, qual das seguintes palavras pode descrever os nossos produtos? Ok? Qual das seguintes palavras pode descrever os nossos produtos? E aqui eu vou dar uma série, várias opções de escolha. Então, para isso, nós aqui podemos então selecionar e definir, por exemplo, esta opção, caixa de verificação, que permite definir então várias opções de resposta para quem está então a responder, está bem? Eu vou colocar assim, confiável, confiável, o acento está no sítio errado, vou colocar aqui, sei lá, qualidade. Isto, houve aqui um problema qualquer que eu escrevi no mesmo sítio. Ora, a qualidade, hum, ou então se calhar talvez muito boa qualidade, é, confiável, o acento não está a querer ir para o A. É confiável, hum, único, vou colocar aqui também, agora, eventualmente também temos que ter aqui
respostas negativas, não é? Ou seja, eh, preço demasiado alto. eh, Este único aqui precisava de colocar aqui um acento no U e em maiúsculo. Preço demasiado alto, pouca qualidade, ok? Ou pouca qualidade, ou até eventualmente baixa qualidade, está bem? Pronto. Desta forma, o objetivo é dar a possibilidade de que o consumidor possa assinalar mais do que uma opção, enquanto que na questão anterior nós temos apenas a possibilidade de responder a uma destas opções. Portanto, temos aqui a possibilidade de utilizar a escolha múltipla ou caixas de verificação. Vou também aqui assinalar como preenchimento de campo obrigatório e vou adicionar uma nova pergunta, está bem? Nesta nova questão, eu vou tentar utilizar então aqui, hum, utilizar aqui então uma outra opção, será por exemplo uma escala, vamos usar aqui a escala linear, está bem? Então vou para a escala linear, que nós depois podemos aqui dizer qual é a escala, que neste caso está de 1 em 5, poderia eventualmente ser alterado, está bem? Vou colocar aqui, em, recomendaria os nossos produtos, ok? Vamos então aqui na etiqueta opcional, em, vamos colocar, por exemplo, não recomendaria e sim recomendaria, ok? Em que, na verdade, só colocar aqui uma vírgula, em que na verdade a escala, apesar de ser de 1 a 5, significa que o 1 é o valor mínimo, o 5 é o valor máximo. A resposta poderia eventualmente ser um 3, ou seja, estaria ali mais ou menos na corda baixa. Tá bem? Vou colocar aqui como obrigatório e temos então aqui já três tipos de respostas diferentes, ok? E teríamos aqui ainda a possibilidade de escolher outro tipo de respostas. Então vou tentar utilizar agora aqui esta opção de caixa pendente. Tá bem? Vou então clicar aqui para adicionar uma nova questão e vou colocar assim uma questão. Qual o distrito de, ao qual o distrito onde adquiriu os nossos produtos, ok? Qual o distrito onde adquiriu os nossos produtos, assumindo que a empresa tem vários distritos, várias filiais, e em vez de distritos, porque não localidades, talvez até fosse mais assertivo, tá bem? Eu vou colocar aqui uma lista pendente e vou dizer que a primeira opção poderá, por exemplo, ser Porto, Distrito do Porto, por exemplo, Distrito de Lisboa, e poderíamos dar aqui continuidade, colocar mais distritos, mas vamos assumir que só temos dois distritos, tanto a filial e a sede. Ok? Mais uma vez colocar aqui como obrigatório e vou então criar por fim uma última questão em que vou deixar aqui um campo aberto, ou seja, uma pergunta de campo aberto, está bem? Em poucas palavras, em poucas palavras, pode
recomendar ou dar a sua opinião e pronto. Fazer uma recomendação, dar uma opinião, dar uma sugestão e então ficaria aqui digamos, uma resposta aberta, texto-resposta longa, está bem? Neste caso aqui não vou colocar como obrigatório, porque o consumidor, o cliente, poderá não querer responder a esta questão. Está bem? Então, pronto, para finalizar a parte aqui do nosso questionário, em termos de perguntas com diferentes tipos de respostas, vamos então fazer o seguinte: vamos aqui à pré-visualização para ver como é que isto irá surgir, aparecer aos consumidores. Então, vou clicar aqui em pré-visualizar. E neste momento isto aparece assim desta forma, ou seja, temos aqui então o título, temos aqui uma breve descrição sobre o questionário, temos aqui então as perguntas, que neste caso uma pergunta com resposta múltipla, temos aqui uma pergunta com vários tipos de resposta possível que o consumidor poderá assinalar. Temos aqui uma resposta, uma pergunta com resposta de escala. Temos aqui então uma outra em que poderá selecionar os distritos, ok? Pronto. Então, este será o aspecto gráfico com que irá surgir ao consumidor, está bem? Eu vou fechar este separador que entretanto ele foi aberto porque eu escolhi a opção de pré-visualizar. Para melhorar aqui um pouco a estética do nosso formulário, vou então fazer o seguinte, que é vou clicar nesta opção aqui, que é a personalização do tema, e vou então escolher aqui uma cor. Então reparem que à medida em que eu escolho a cor, é, aqui e também aqui, reparem que a cor muda. Sim? Pronto. Mas antes de mudar a cor, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar uma imagem, está bem? Eu vou criar uma imagem e vou adicionar a imagem de cabeçalho ao meu formulário. Mas antes de selecionar a imagem, o que eu vou fazer é, eu vou aqui ao Canva, no canva.com, vocês também podem usar isto de forma gratuita, se já conhecem não será grande dificuldade, está bem? Então, depois de entrar aqui no Canva, eu vou então criar um design e vou pedir aqui um tamanho personalizado e vou colocar aqui, por exemplo, 1600 de largura por talvez uns 400, 1600 por 400. Vou então criar aqui um novo design e, no entretanto, surgem aqui uma série de temas onde eu posso então recorrer a eles. Eu vou então colocar aqui, por exemplo, não quero estar aqui a perder muito tempo com isto. Deixa-me ver se tenho aqui alguma coisa sobre satisfação do cliente. Temos aqui, mas estas versões são versões pagas, ok? Portanto, não posso utilizar, não convém utilizar. Pronto, eu vou usar aqui um design aleatório. Pronto, vou só fazer aqui uma alteração. Ou se calhar, em vez de satisfação de cliente, vou mesmo colocar questionário. Está bem? Pronto. Uma particularidade que é, aqui neste caso, tentar fazer com que o texto fique de preferência no centro da imagem, está bem? Vou então fazer aqui o download
em formato PNG e vou então adicionar agora aqui no meu formulário, selecionar a imagem e vou então adicionar a imagem que eu acabei de fazer o download e, portanto, encontra-se dentro da pasta das transferências ou na pasta dos downloads, está bem? Então vou clicar aqui em carregar. Já agora, eventualmente, também poderiam usar estes temas aqui que nós temos, ok? Eu é que fiz questão de criar uma imagem personalizada. Vou então fazer o carregamento e vou usar aqui então o questionário. Ao inserir a imagem, o que pode acontecer, não foi o caso, porque eu tive o cuidado de colocar uma imagem de 1600 por 400 1600 de largura por 400 de altura, portanto a imagem ajusta-se muito bem, senão teria que eventualmente fazer um ajuste, um recorte. Então vou clicar em concluir e como vocês podem verificar, já fica aqui com um outro aspecto. A própria cor do tema, ela mudou de acordo com a imagem, porque nós há pouco tínhamos uma outra cor, ok? Eventualmente poderiam também, aqui no tema, alterar o tamanho desculpem, o tipo de letra do cabeçalho, o tipo de letra da pergunta, ok? Está com o robô, eu vou colocar aqui, por exemplo, Verdana e poderiam então fazer aqui estas alterações, ok? Pronto, vou então fechar e o meu questionário está finalizado. Agora, o que é importante perceber então? É importante perceber que quando nós partilharmos isto, e para partilharmos o nosso questionário basta clicar aqui neste botão enviar. Ao enviar, nós temos várias possibilidades. Temos a possibilidade de enviar por e-mail, obter o link de partilha e até inclusive incorporar o nosso formulário num website. Tá bem? Então eu vou optar aqui por esta opção. Vou pedir aqui para fazer a abreviação do endereço URL e basicamente o que eu tenho que fazer é copiar este link. Ao copiar este link, eu poderei então enviar, não é? Portanto, poderia enviar por e-mail para os meus consumidores ou clientes. Vou só fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um novo separador, vou colar o endereço URL e cá está, o formulário a funcionar. Ok? Neste momento, eu não me preocupei em mostrar-vos aqui com a questão de pedir o nome, poderia ser interessante, mas o questionário poderá ser do tipo anónimo. Poderia também, eventualmente, pedir para inserir o endereço de e-mail. Mas sendo um questionário anónimo, não faz sentido estarmos a pedir esses dados. Está bem? Mas poderíamos discutir essas questões. Vou voltar então aqui novamente e dizer-vos que caso vocês pretendam, poderão então aqui neste enviar, poderão também selecionar esta opção de recolha de e-mail, ok? E ao fazer a recolha de e-mail, nós temos duas possibilidades. Ou usamos a opção de e-mail validado, o que significa que a pessoa terá que introduzir um e-mail que seja válido, poderá ser um e-mail qualquer, não tem que ser e-mail Gmail, ok? Ou então, em alternativa, poderá ser pela entrada do inquirido. A entrada do inquirido obriga a que a pessoa inicie a sessão. Ou seja, terá que ter obrigatoriamente uma conta de e-mail da Gmail ou uma conta de e-mail, de outro fornecedor de serviços que esteja associado ao e-mail, está bem? Portanto, eu não vou acabar por não escolher nenhuma das opções, está bem? Pronto. E assim sendo, nós finalizamos o nosso questionário. Agora, o que eu vos quero mostrar é, caso eventualmente haja
respostas então ao nosso questionário, essas respostas vêm parar aqui. Então vamos testar isto. Eu ainda tenho aqui o separador aberto. Vou então responder aqui algumas questões. Portanto, aqui só posso escolher uma das opções, está bem? Aqui posso eventualmente escolher uma ou mais opções. Aqui posso escolher também uma opção numa escala de entre 1 e 5. E aqui qual é o distrito, vou definir Porto. Esta questão é uma questão de aberta, portanto não há necessidade de estar aqui a escrever. Posso clicar em enviar, senão poderia digitar aqui algo. Então, clicando em enviar, cá está. Este é o output que surge ao cliente. Satisfação de clientes, a sua resposta foi registada. Muito bem? Então, vamos verificar do outro lado que já temos aqui uma resposta. Então, resposta e cá está. Temos então aqui um resumo de todas as respostas possíveis. Neste caso aqui, eu posso também fazer o seguinte, muito interessante, que é clicar nesta opção para associar as respostas ao Google Sheets. E então vou clicar aqui em criar. Será criado então um novo separador. Reparem que surgiu aqui um novo separador com as respostas dadas. Ao registar a resposta, ao registar a resposta, é, é registado também aqui a data e a hora. Muito bem? Aqui a data e a hora. Ok? Pronto. Assim sendo, eu vou então finalizar esta, este vídeo. Espero que tenham gostado. Este será o primeiro vídeo de formulários, uma primeira parte. Haverá depois uma segunda parte, eventualmente, quem sabe, até uma terceira parte, para falarmos também aqui da questão das definições e a forma como podemos também obter ou utilizar o Google Forms para podermos criar questionários com respostas. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido. O Google Forms é super simples de trabalhar, é gratuito, e podemos fazer aqui coisas muito engraçadas. Haverá próximos vídeos com mais informação sobre o comportamento e melhoramento dos nossos formulários. Até uma próxima.